Olá, irmãos, graça e paz. Amém. Meu nome é Sérgio, é um prazer estar aqui com vocês para ministrarmos a palavra de Deus. Desde já agradeço ao convite, a todos aqueles que estão ligados, direto ou indiretamente, com esse programa maravilhoso, Palavra da Fé, que vem transmitir fé aos nossos corações, palavra de Deus aos nossos corações. Nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que vem da parte, da boca de Deus para a nossa vida, para a nossa existência. Então, o tema que nós temos no coração para falarmos é a palavra rema. É um tema muito pertinente, é um tema que vem sendo negligenciado por muitos do corpo de Cristo na nova aliança, onde nós estamos vivendo, não é, esse momento, essa dispensação da graça sobre o corpo de Cristo na terra. Quando eu falo de corpo de Cristo, não me refiro a denominações evangélicas, eu me refiro a um povo, a um grupo de pessoas, a um organismo vivo, algo que está no planeta Terra e que está ligado na videira verdadeira, que é Jesus Cristo. Então, ele é a videira verdadeira, nós somos os ramos, e nós frutificamos através da videira, através desse poder de Deus, que se chama Espírito Santo, e que habita em nós através do novo nascimento. A Bíblia diz em João 1,12 que todos os que o receberam, Deus deu-lhes o poder de se tornarem filhos de Deus. Então, como filhos, nós temos essa capacidade sobrenatural, nós nos tornamos templo e habitação do Espírito de Deus, que é uma pessoa, não é uma influência, não é um vento, como muitos dizem, não é somente isso, ele é uma pessoa realmente, e está dentro de nós, e essa pessoa nos conduz, essa pessoa, ela nos dirige, essa pessoa nos guia. Então, a palavra de Deus, como diz em Hebreus 4,12, ela é viva e eficaz. É mais cortante do que qualquer espada de dois gumes. Ela penetra até o ponto de dividir alma e espírito. Veja que interessante. Juntas e medulas. É apta para discernir os pensamentos e as intenções do coração. O que faz isso no ser humano? Apenas a palavra de Deus. Então, nós temos as ciências que são louváveis, nós temos as profissões que são louváveis, nós temos uma série de requisitos para ajudar a humanidade no planeta. Porém, a palavra de Deus é a única que discerne espírito, alma, corpo, pensamentos, discerne juntas e medulas, e é apta para discernir os pensamentos e as intenções do coração. Então, a palavra logos, que é a palavra escrita, ela deve ser meditada, ela deve ser lida, ela deve ser trabalhada, estudada, ela deve ser prioridade para a nossa existência nesse planeta. A palavra de Deus, ela não é somente um livro, não é somente uma biblioteca de livros, ela tem vida. Então, quando nós lemos essa palavra, ela se torna vida para nós. Quando nós damos prioridade a essa palavra, nós começamos a praticar essa palavra, o próprio poder de Deus ele começa a se manifestar através de nós. Nós nos tornamos diferentes. Nós nascemos de novo. E esse novo nascimento, ele requer algumas obrigações, alguns deveres também. Nós passamos a ser salvos, nós passamos a ser templo e santuário do Espírito Santo, porém, nós estamos aí como uma criança espiritual, iniciando uma jornada espiritual eterna. E nós precisamos nos alimentarmos dessa palavra como um genuíno leite espiritual. A palavra logos, que é uma tradução do grego, né? O Novo Testamento foi escrito em grego. Então, tem termos palavra, que é logos, quando nós traduzimos do grego para o português. Existem outros tipos de palavra, que é rema, que é o que nós estamos tratando aqui também, que é o nosso tema de ministração. E o logos, ele tem essa importância, a renovação da mente pela palavra. A palavra é como um espelho. Nós olhamos para ela, lemos ela todos os dias e nós vemos os nossos defeitos e passamos a mudar de acordo com a palavra. Nós começamos a praticar e a seguir essas instruções
de acordo com aquilo que está escrito para nós nessa dispensação. Antigo e Novo Testamento formam a Bíblia Sagrada. Porém, tem coisas na Bíblia que dizem respeito a outros povos, mas tem coisas na Bíblia que dizem respeito à igreja. Então, é sobre isso que nós estamos tratando durante essa ministração. Para darmos um exemplo sobre a palavra rema, gostaria de ler com vocês Mateus capítulo 4. Nós vamos discorrer alguns versículos e vamos explicar aqui o momento em que aparece a palavra logos e a palavra rema. Falada, não é? Manifesta pelo próprio Cristo quando esteve aqui na terra. Então, esse texto é bem interessante. Ele fala sobre a tentação de Jesus. E a partir do verso 1, nós observamos o seguinte: então foi conduzido Jesus pelo Espírito ao deserto. Veja que Jesus ele foi levado pelo próprio Espírito Santo ao deserto para ser tentado pelo diabo. Era uma provação para Cristo. Ele precisava passar por essa provação e precisava ser aprovado nela. É um antítipo de Adão lá no Éden, que passou também por um momento de provação, mas que infelizmente comeu do fruto proibido, da árvore do conhecimento do bem e do mal. Jesus como sendo o segundo Adão, Jesus como sendo o homem perfeito, a encarnação perfeita, através, e depois de ter nascido através do ventre de Maria, para se identificar humanamente comigo e com você, ele vem a esse planeta e passa por esse tipo de provação. Ele precisava ser aprovado aqui. E como ele foi aprovado, Sérgio? Vamos ler também o versículo 2. Tendo jejuado 40 dias e 40 noites, teve fome. E chegando-se a ele o tentador, disse: se tu és filho de Deus, manda que essas pedras se tornem em pães. E ele, porém, respondendo, disse: está escrito, nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que sai da boca de Deus. Nós vemos aqui no versículo 4, de Mateus capítulo 4, a tradução da palavra logos e rema. Quando Jesus diz aqui, ó, ele, porém, respondendo, disse, está escrito. Por que Jesus disse está escrito? Porque ele lia as escrituras no seu tempo. Nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra. A tradução de palavra aqui é rema. E o que a palavra rema faz? De toda a palavra que sai da boca de Deus. Olha que interessante. No versículo 5 continua: então o diabo o transportou à cidade santa e colocou-o sobre o pináculo do templo. E disse-lhe: se tu és filho de Deus, lança-te daqui abaixo, porque está escrito. Satanás conhece as escrituras também. E ele distorce as escrituras, ele tira de contexto para tentar justificar um erro. Mas Jesus, cheio da palavra, cheio do Espírito, o que é que ele diz? Também está escrito: não tentarás ao Senhor teu Deus. Olha a frase que Satanás usa: se tu és filho de Deus, atira-te daqui abaixo, porque está escrito que aos seus anjos dará ordens a teu respeito e tornar-te-ão nas suas mãos, para que não tropeces com o teu pé em pedra alguma. E Jesus, cheio do Logos de Deus, cheio da palavra, ele usa essa palavra que se transformou em vida dentro dele, através da sua fala, combatendo a tentação, combatendo as ofertas de Satanás. E ele diz no versículo 7, disse-lhe Jesus, também está escrito, Satanás, não tentarás ao Senhor teu Deus. Veja, o diabo tira de contexto, Jesus coloca a palavra no contexto. O diabo tira novamente, Jesus coloca novamente. Tudo isso falando, tudo isso ordenando, tudo isso declarando diante do maior inimigo que nós temos, né, que é Satanás. No versículo 8, novamente o transportou o diabo a um monte muito alto e mostrou-lhe todos os reinos do mundo e a glória deles. No versículo 9, e disse-lhe, tudo isto te darei,
se prostrado me adorares. Então existe um reino aqui, um reino espiritual das trevas. E o rei desse reino chama Jesus e diz: olha, tudo isso aqui te darei: fama, poder, influência, dinheiro, luxúria. Tudo isso te darei, Jesus, mas você tem que se prostrar a mim. Ou seja, parafraseando, teria que vender a própria alma para Satanás. O problema disso é que no final da vida, quando partirmos dessa para outra vida, que é a eternidade, se caso vendermos a alma a Satanás, nós estaremos sem salvação eterna. Passaremos, né, a salvação, não a salvação, a eternidade, um lago de fogo e enxofre. E eu tenho certeza que não é isso que nós queremos. Então nós não vamos, assim como Jesus não se prostrou ao diabo em troca de fama, em troca de fortunas, em troca de coisas ilícitas, de luxúrias e etc. Foi essa a proposta que ele fez aqui para Jesus. Tudo isso te darei, olhe todos os reinos dessa terra, se você prostrado me adorar. Porém, no versículo 10, disse-lhe Jesus: vai-te, Satanás, porque está escrito: ao Senhor teu Deus adorarás e só a ele servirás. Então, queridos, nós vemos aqui em Mateus capítulo 4, do versículo 1 até o versículo 11, a tentação de Jesus. Nós observamos que Jesus conhecia as Escrituras, e não só conhecia, ele falava as Escrituras nas tentações com o diabo. Nós observamos que o diabo também conhece as Escrituras e que ele distorce as Escrituras. Ele usa essas Escrituras para tirar, né, o contexto do que ela realmente significa, para tentar desviar os crentes. Então, nem toda a palavra de Deus nós podemos aceitar. Precisamos analisar se realmente está vindo de Deus ou está vindo de outra pessoa fora do contexto, para nos prejudicar. É outro aprendizado que nós tiramos aqui. Outro aprendizado, nós precisamos falar a palavra rema. Sérgio, quando ela se torna rema? Quando nós temos uma vida de leitura, meditação e confissão da palavra. Mas, Sérgio, a Bíblia é muito grande, tem 66 livros, tem muita coisa para ler. Exatamente. Você começa a ler no seu tempo, no seu ritmo, dando preferência às cartas do Novo Testamento, as cartas de Paulo, as cartas de Pedro, as cartas de João, lendo também o restante das Escrituras, porém, dando prioridade às cartas. Por quê? Porque elas foram escritas para a igreja, que somos nós hoje, nascidos de novo. Quando você medita nas cartas, a palavra de Deus para esse momento que nós estamos vivendo, ela entra dentro do nosso coração, ela passa a fazer parte da nossa vida. É impossível, em tempos de necessidade ou em outro qualquer tempo, nós não usarmos para o nosso favor. Então, o está escrito na palavra deve estar escrito também em nosso coração, de modo que se transforme em rema, a palavra falada, a palavra proclamada com convicção, a palavra que nós falamos e que nós não duvidamos de que ela é a verdade. Um exemplo que nós podemos usar é sobre cura. Às vezes, alguns de nós cristãos estamos aí com alguns sintomas de enfermidade. A medicina dá algum parecer, e isso é ciência. Porém, a palavra de Deus ela está acima da ciência. Nós obedecemos aquelas prescrições médicas, porém, não podemos esquecer de que a palavra de Deus, o rema de Deus deve estar em nosso coração. O que nós fazemos? Vamos meditar sobre cura. Vamos meditar que Jesus ele se fez doente na cruz para que nós fôssemos sarados. Problemas de prosperidade. Vamos meditar que Jesus estava levando a pobreza naquela cruz para que ao ressuscitar, nós ressuscitássemos com ele em prosperidade. A prosperidade de você poder dormir à noite, a prosperidade de você ter o que você precisa todos os dias da sua vida, o suprimento diário, a exclusão da ansiedade por essas coisas.
Nós vamos identificar, através do Logos de Deus, que Cristo se fez maldição por nós, naquela cruz, para que nós fôssemos libertos do pecado, da doença e da enfermidade. Então, a palavra rema, ela nos coloca realmente em uma posição de trono, de reinar em vida através de Cristo, de estarmos em uma posição de autoridade, não de subalternos, não de pessoas que estão abaixo dos reinos das trevas, do reino das trevas. Não, nós estamos acima do reino das trevas. Cristo, ele nos resgatou da maldição da lei, fazendo-se maldição por nós, porque está escrito: maldito todo aquele que for pendurado em madeiro. Então, quando você passa a ter realidade, passa a viver essa realidade, através do rema de Deus, você começa a transbordar dessa palavra, e começa a falar, e ter a sua vida mudada. Então, um problema que nós estamos enfrentando hoje, em 2025, né, como corpo de Cristo na Terra, é que nós estamos sem lermos a palavra, ou então, quando lemos, é apenas nos cultos de domingo, ou é apenas nas reuniões de oração da igreja. E aí ficamos aquém dessa posição de trono, dessa posição de autoridade. Quando nós mudamos essa prática diária e passamos a dar prioridade à palavra, e confessar a palavra, e transformar o Logos, a palavra escrita, em rema, que é a palavra falada, você se torna um cristão como Deus quer que você seja. Um filho de Deus abençoado, um filho de Deus que enfrenta as tempestades, as tribulações, um filho de Deus que anda sobre as águas, um filho de Deus que ora e que Deus atende, porque está dentro da revelação das Escrituras, está dentro do desejo de Deus, está dentro do caráter de Deus. E aí Deus atende. E aí você começa a viver uma vida sobrenatural. E é essa vida que Deus quer que nós vivenciemos todos os dias aqui nesse planeta, enquanto estivermos aqui. Nós não estamos mais em um evangelho de cruz. Nós não estamos mais em um evangelho de derrota. Não, o evangelho são boas novas. Cristo ressuscitou e nós estamos assentados com ele, reinando em vida através do seu nome poderoso, através da autoridade do crente, através do sangue de Jesus. O escrito de dívida que era contra nós foi rasgado. O véu do Santo dos Santos, que somente um sacerdote tinha acesso à presença de Deus, foi rasgado de cima a baixo e foi aberto, né, a condição de nós hoje, como filhos, termos acesso à sua presença. Então, nós somos abençoados através de Cristo. Nós temos acesso à presença de Deus todos os dias, em todos os momentos, onde você estiver, porque o véu foi rasgado. Jesus hoje é o caminho, a verdade e a vida. Nós estamos nele. Nós temos acesso ao Pai. Nós somos filhos de Deus. Então, essa palavra rema, ela nos coloca dentro dessa posição. De não mais vermezinhos, como nós éramos antes de Cristo. De não mais pessoas que não têm expectativa de vida. De pessoas que não têm acesso a Deus. Alguns dizem que, por falar em vermezinhos, alguns dizem que são vermezinhos de Jacó, usando aí um termo do Antigo Testamento que foi escrito quando Israel realmente não havia nascido de novo ainda. Quando não houve aí essa transformação de existência espiritual. Hoje não. Hoje a presença de Deus está em nós. Hoje o poder do nome de Jesus está disponível para nós usarmos. Hoje a comunhão com Deus está dentro de nós. Nós é quem ativamos essa comunhão. Onde nós estivermos, Deus habita 24 horas dentro de nós, observando tudo que nós fazemos, nos auxiliando em tudo, e nos deu condições para nós vivermos uma vida espiritual, através da palavra Logos e através da palavra Rema. Não só espiritual, mas também natural. Então, irmãos, outro exemplo que nós podemos observar aqui nas Escrituras está no livro de Efésios, capítulo 6, onde Paulo faz uma analogia entre o soldado romano e a sua armadura, tanto a sua arma de defesa como a sua arma de ataque.
trazendo essa analogia para algo espiritual, que realmente funciona como Jesus utilizou em Mateus capítulo 4, nós acabamos de ler, né, que a palavra rema, ela é a espada do Espírito, ela é uma força sobrenatural em palavras, sai ungida por Deus, para poder cumprir o propósito para o qual ela foi lançada. A palavra de Deus não volta vazia. A palavra de Deus, ela cumpre o propósito para o qual ela foi proclamada, para o qual ela foi lançada. Mas ela só cumpre esse propósito se nós tivermos fé, consciência e estivermos cheios dessa palavra. Ou seja, ela passa a ser vida para dentro do nosso coração e ela sai como vida, como uma espada da nossa boca, para qualquer tipo de situação ou necessidade. Em Efésios capítulo 6, é um texto maravilhoso, fala sobre a armadura, né, de todo crente, a armadura que Paulo usa, como eu disse, é uma analogia com a armadura do soldado romano daquela época. E Paulo traz isso para as coisas espirituais. É bem interessante, a partir do versículo 13, está escrito: portanto, tomai toda a armadura de Deus, para que possais resistir no dia mau, e havendo feito tudo, continuar firme. Estai, pois, firmes, tendo cingido os vossos lombos com a verdade, com o logos de Deus, com a palavra escrita, e vestida a couraça da justiça, e calçados os pés na preparação do evangelho da paz. Versículo 16. Tomando, sobretudo, preste atenção, o escudo da fé, com o qual podereis apagar todos os dardos inflamados do maligno. Então, vemos aqui só armas de defesa, capacete, calçados, se revistam, cinjam os vossos lombos com a verdade, se vistam com a couraça da justiça. Só arma de defesa. Mas no versículo 17 de Efésios, capítulo 6, Paulo traz o segredo de Cristo, o segredo espiritual de Jesus para uma vida bem-sucedida, para uma vida que, em meio às tribulações que surgem, nós possamos passar por elas, nós possamos andar sobre as águas, nós possamos manter a vitória de Cristo na cruz e a sua ressurreição e a sua ascensão, ou seja, manter a nossa posição de trono, de raça eleita, de sacerdócio real, de nação santa, de povo de propriedade exclusiva de Deus. Paulo, ele mostra, ele confirma, ele chancela a prática de Cristo em Mateus capítulo 4. No versículo 17 está o segredo do ataque, da única arma de ataque do crente. No versículo 17 está a confirmação da vitória, do avanço espiritual, do avanço natural nos seus negócios, no seu trabalho, na sua casa, na sua família, com seus filhos, com seus parentes, ou seja, em todas as esferas da nossa existência. Versículo 17. Paulo traz o segredo espiritual. Tomai também o capacete da salvação e a espada do Espírito, que é a palavra de Deus. Veja, irmãos, a espada do Espírito não é o livro físico, não é o logos de Deus apenas escrito. A espada do Espírito é este livro se tornando vida dentro do nosso coração, se tornando realidade, se tornando prioridade, se tornando o que é de mais importante na nossa vida, colocado dentro do nosso coração, dentro do nosso espírito, e saindo da nossa boca como rema. Veja esse termo aqui, do versículo 17. Tomai também o capacete da salvação e a espada do Espírito, que é a palavra de Deus. Em toda e qualquer circunstância da sua vida,
Você deve estar com o coração cheio dela e proclamá-la como espada do Espírito, a palavra de Deus. No versículo 17, a tradução de palavra é rema, no grego. É a palavra falada, proclamada, dita. É a arma ofensiva, é a espada do Espírito. É como a espada de dois gumes. Ela corta todos os obstáculos naturais e espirituais que por acaso se levantem contra a nossa vida. Então, hoje nós temos a capacidade sobrenatural, a capacidade dada por Deus de sermos um agente de transformação na nossa vida espiritual. Nós podemos e devemos praticar a palavra como Jesus fez. Nós podemos e devemos agir como Jesus agiu diante de Satanás, dizendo: está escrito, a situação é essa, mas a palavra de Deus diz que é assim. E eu fico com o que a palavra de Deus diz. Isso é rema. Você fala a palavra. Você ataca as circunstâncias. Não com campanhas, não com lutas como se estivéssemos golpeando no ar, não com outras coisas que inventam por aí no evangelho, não. A única coisa que funciona na vida espiritual do crente, que é uma arma ofensiva, uma arma de ataque, é a palavra rema sendo proclamada. Então, queridos, eu, finalizando essa ministração, afirmo que essa palavra é a verdade, afirmo que já teve muitas experiências espirituais e naturais, falando e proclamando aquilo que era vida para mim, através dessa palavra, e que Deus não faz acepção de pessoas. Assim como ele foi comigo, assim ele é com você. Assim como ele foi com Moisés, assim ele é com Josué, assim ele foi com Cristo, é com João, é com Maria, é com todos aqueles que nascem de novo, através da confissão do Evangelho. Leem e dão prioridade a essa palavra, e não somente ficam engasgados com ela, e colocam ela para fora em tempos de necessidade, que determinam aquilo que está escrito, que Jesus deixou para nós: prosperidade, vida abundante. Né? Situações surgem, nós confessamos a palavra. Querem tirar você do alvo, você confessa a palavra. Querem tirar a sua saúde, você confessa a palavra. Querem tirar a sua prosperidade, você confessa a palavra. Ela é mais cortante do que qualquer espada de dois gumes. Ela divide juntas e medulas, algo que nem a medicina conseguiu até hoje. Essa palavra, como rema dentro do seu coração, saindo pela sua boca, a palavra falada, ela vai trazer novas experiências, avivamento, vida abundante e transformação diária para a sua vida e para todos aqueles que estão próximos de você. Bem? Então, muito obrigado pela atenção e sejam todos abençoados na prática dessa palavra. Não tem outra forma a não ser praticar a palavra de Deus, que é o Logos, de forma falada, vivenciada, orgânica, como rema. Então, sejam todos abençoados na prática dessa palavra, em nome de Jesus.